Oi gente, tudo bem? Meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. No vídeo de hoje a gente vai continuar no curso de integrais aqui em Cálculo 1 e a gente vai falar sobre frações parciais, tá bom? Então nessa aula a gente vai ver os dois casos que ainda faltavam pra gente resolver integrais usando frações parciais. Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, antes de começar, vamos dar uma revisada. Na aula anterior, a gente viu esse caso 1, que fala quando todos os fatores do denominador são lineares e distintos. E como que a gente fazia nesse caso mesmo? A gente fazia o seguinte: se a gente tem x mais 1 sobre x ao quadrado menos 4, isso aqui pode ser escrito como x mais 1 sobre x mais 2 vezes x menos 2, né? Já que 2 e menos 2 são as raízes de x ao quadrado menos 4. E a partir disso, a gente podia escrever isso como a sobre x mais 2 mais b sobre x menos 2. Então, esse caso é o mais simples possível. A gente coloca apenas o coeficiente com cada um dos fatores embaixo, né? Então, a sobre o primeiro fator, mais b sobre o segundo fator, mais c sobre o terceiro fator, e assim vai. Isso quando todos os fatores são lineares e distintos. A gente também viu o caso 2, que fala quando todos os fatores do denominador são lineares, porém se repetem. Então, nesse primeiro caso aqui, a gente tem x sobre x mais 1, que é o primeiro fator, só que o segundo fator, que é o x mais 3, ele está ao quadrado. Então, isso aqui é x mais 3 vezes x mais 3. Então, olha só, a gente tem três fatores que são lineares, então em todos eles o grau é 1 aqui, né? Porém, eles não são todos distintos, porque o x mais 3 se repete. Então, como a gente viu que a gente pode escrever isso aqui? A gente pode colocar a sobre x mais 1, o fator que não se repete, mais b sobre o segundo fator, que é o x mais 3, só que como o x mais 3 se repete, a gente ainda vai colocar c sobre x mais 3 ao quadrado. Se tivesse ao cubo, a gente ia colocar mais d sobre x mais 3 ao cubo, e assim vai quantas vezes ele se repetir, tá bom? Agora, nessa aula, a gente vai começar com o caso 3, que fala quando a gente tem termos quadráticos irredutíveis que não se repetem no denominador. Ou seja, agora a gente não vai mais falar de fatores lineares, gente. Porque olha esse caso, por exemplo, a gente tem x sobre x ao quadrado mais 1 vezes x mais 1. Olha esse x ao quadrado mais 1 aqui. Ele não é linear, né? Porque o x está ao quadrado aqui, então ele não é um fator linear. Aí você fala, vamos fatorar, né? Encontrar as raízes dele. Mas olha só, gente, se a gente for tentar encontrar as raízes de x ao quadrado mais 1, a gente cai em x ao quadrado igual a menos 1. Não existem valores reais, tal que x ao quadrado seja igual a menos 1, né? Só valores complexos. Então, como esse fator x ao quadrado mais 1 não tem raízes reais, a gente fala que ele é irredutível, certo? Então, x ao quadrado mais 1 é um fator do denominador que não é linear, e aí a gente cai nesse caso 3, quando há termos quadráticos irredutíveis, que é esse x ao quadrado mais 1, mas que não se repetem, ou seja, não está ao quadrado, não está ao cubo, não está à quarta, é apenas um x ao quadrado mais 1, não é x ao quadrado mais 1 vezes x ao quadrado mais 1 vezes x ao quadrado mais 1. Tem apenas um dele vezes o x mais 1. Tá, então o que a gente vai fazer nesse caso? Não é a mesma coisa que o caso 2, não é a mesma coisa que o caso 1, certo? Nesse caso, assim como qualquer caso de frações parciais, o nosso objetivo também é escrever isso aqui com uma soma de frações. E para isso a gente vai ter que descobrir um coeficiente A, coeficiente B, C e por aí vai, de acordo com a quantidade de fatores que a gente tem ali. Só que nesse caso, como a gente tem um termo quadrático irredutível aqui, ao invés de escrever A sobre x ao quadrado mais 1, igual a gente fazia lá anteriormente, a gente vai escrever a vezes x aqui em cima, ou seja, um termo multiplicando x, mais um coeficiente independente, sem multiplicar o x. Então, ax mais b sobre o fator que é irredutível.
E o fator que não é irredutível, x mais 1 aqui, que é linear, bonitinho, belezinha. Aí nele a gente usa o que a gente tinha lá atrás, c sobre x mais 1, certo, gente? Então, em cima do termo que é irredutível, a gente coloca a vezes x mais b. E se aqui a gente tivesse outro termo irredutível? Por exemplo, se ao invés de x mais 1, a gente tivesse x ao quadrado mais 4. Isso aqui também é um termo irredutível. Se você for tentar encontrar as raízes, não existem raízes reais. E nesse caso, se a gente tivesse essa fração aqui, ia ficar a x mais b sobre x ao quadrado mais 1, que é o primeiro termo irredutível, mais cx mais d sobre x ao quadrado mais 4, que é nosso outro termo irredutível. Então, nesse caso, a gente teria 4 coeficientes para descobrir: o a, o b, o c e o d. Mas como é apenas o x mais 1, que é um fator linear, a gente coloca só o c sobre x mais 1, né? Então, nesse caso, a gente vai ter que descobrir o a, o b e o c. Agora, a gente faz igualzinho a gente fez nos casos anteriores, gente. Vamos fazer o MMC. Então, qual é o MMC entre x ao quadrado mais 1 e x mais 1? Vai ser x ao quadrado mais 1 vezes x mais 1, né? A multiplicação dos denominadores. Agora, a gente faz aquilo de dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, x ao quadrado mais 1 vezes x mais 1 dividido por x ao quadrado mais 1. Dá o próprio x mais 1, né? Aí, multiplicando pelo de cima, a gente tem ax mais b, que é o termo que está aqui em cima, vezes o x mais 1, que é o que sobrou quando a gente dividiu pelo de baixo. Agora, a mesma coisa aqui para a segunda fração. Dividindo pelo de baixo, a gente vai ter x ao quadrado mais 1 vezes x mais 1 dividido por x mais 1. Aí sobra x ao quadrado mais 1. Aí, multiplicando pelo de cima, fica c vezes x ao quadrado mais 1. Agora, como a gente tem uma igualdade de frações e os denominadores são iguais dos dois lados, x ao quadrado mais 1 vezes x mais 1, a gente pode cortar esse denominador com esse daqui, certo? E além disso, a gente ainda pode fazer a distributiva aqui dos termos que a gente tem multiplicando em cima. Então, a gente vai ficar com o x aqui do lado esquerdo, já que a gente cortou o denominador, igual a x vezes x é ax ao quadrado. Ax vezes 1 é ax. B vezes x é bx e b vezes 1 é b. Agora aqui, no c vezes x ao quadrado mais 1. C vezes x ao quadrado é cx ao quadrado e c vezes 1 é c. Gente, o que a gente vai fazer agora? Mesma coisa que a gente fazia nos casos anteriores. A gente vai agrupar os termos. Então, a gente vai ter x igual. Vamos colocar x ao quadrado em evidência, já que ele é o maior grau que a gente tem aqui. Então, x ao quadrado vezes. O que multiplica x ao quadrado? Tem o a aqui, né? E tem o c aqui. Então, x ao quadrado vezes a mais c, que são os termos que multiplicam ele. Agora, vamos colocar o x em evidência. O que multiplica x? Tem o a aqui e o b aqui. Então, x vezes a mais b. E agora, os termos independentes, que tem o b e o c. Então, b mais c. E vamos escrever esse x aqui do lado esquerdo como 0x ao quadrado mais 1x mais 0, só para a gente enxergar melhor. Então, vamos montar nosso sistema, gente. O que multiplica x ao quadrado? A mais c. Então, a gente vai ter a mais c igual. O que multiplica x ao quadrado aqui do lado esquerdo? O zero. Então, a mais c igual a zero. Agora, o que multiplica x? A mais b. Então, a gente vai ter a mais b igual. O que multiplica x aqui do lado esquerdo? O 1. Então, a mais b igual a 1. E, por fim, b mais c, que é o termo independente, igual o termo independente aqui do lado esquerdo, que é o zero. E aí, resolvendo esse sistema, a gente encontra a igual 1 sobre 2, c igual menos 1 sobre 2 e b igual 1 sobre 2. Ou seja, a gente encontrou os coeficientes a, b e c e, portanto, agora a gente pode escrever essa fração como a soma de outras frações. Então, como a gente descobriu que o a é igual a 1 sobre 2, a gente vai ter 1 sobre 2 vezes x. O b também é 1 sobre 2, então 1 sobre 2x mais 1 sobre 2
tudo isso sobre x ao quadrado mais 1. E aí, na segunda fração, a gente tem c sobre x mais 1. Só que a gente viu que c vale menos 1 sobre 2. Então, fica menos 1 sobre 2 sobre x mais 1. Então, gente, como toda essa expressão aqui dentro da integral pode ser escrita dessa forma, então nossa integral pode ser escrita assim, né? E como a gente tem a integral da soma de duas frações, a gente pode separar isso aqui na soma das integrais. Então, a integral de x mais 1 sobre 2 sobre x ao quadrado mais 1, mais a integral de menos 1 sobre 2 sobre x mais 1. Aí, vamos lá. Nessa primeira integral, a gente pode tirar a constante para fora. Então, o 1 sobre 2 a gente deixa aqui fora. Aí, fica 1 sobre 2 vezes a integral de x mais 1 sobre x ao quadrado mais 1. E essa segunda integral aqui, que é a integral de menos 1 sobre 2 sobre x mais 1, a gente consegue resolver já, né? Fica menos 1 sobre 2 vezes o ln do módulo de x mais 1, mais a constante. Então, beleza, a segunda integral está resolvida, né? Mas vamos continuar resolvendo a primeira aqui. A gente tem 1 sobre 2, que é a constante que está ali fora multiplicando, vezes a integral de x mais 1 sobre x ao quadrado mais 1. Só que a gente pode separar isso, né? Integral de x sobre x ao quadrado mais 1, certo? Mais a integral de 1 sobre x ao quadrado mais 1. Para resolver essa primeira integral, a gente vai aplicar a substituição, tá bom? A gente vai falar que u é igual a x ao quadrado mais 1 e, portanto, du vai ser igual a 2x dx, né? Que é a derivada de u dx. Mas aqui na nossa integral, a gente só tem x dx, a gente não tem 2x dx. Então, vamos multiplicar por 2 em cima e aí a gente multiplica embaixo também para compensar, tá bom? Já a segunda integral, a gente tem a integral de 1 sobre x ao quadrado mais 1. Isso aqui, gente, vai ser a arcotangente de x, tá bom? A integral de 1 sobre x ao quadrado mais 1 é o arcotangente de x. Então, a gente vai ter 1 sobre 2 multiplicando aqui fora. Aí, aqui, como a gente fez a substituição, vai ficar 2x dx vira du. Então, fica a integral de 1 sobre 2u du. Isso aqui fazendo substituição que a gente viu lá nas aulas anteriores. E aqui, a integral de 1 sobre x ao quadrado mais 1 vai ser a arcotangente de x mais uma constante 2, diferente da constante aqui de fora, né? Então, a gente tem a integral de 1 sobre 2u, isso aqui vai ser 1 sobre 2 vezes o ln do módulo de u mais uma constante. Mas aí já vamos voltar para o x. A gente sabe que u é x ao quadrado mais 1. Então, vamos tirar o u daqui e colocar x ao quadrado mais 1, mais a constante 3. E aí, a gente soma com a segunda integral, que foi o arcotangente de x mais a constante 2. E, por fim, tudo isso menos 1 sobre 2, ln do módulo de x mais 1, mais a constante. E esse aqui é o resultado da nossa integral. Então, a gente fez frações parciais para a gente conseguir deixar nossa integral desse jeito aqui. E aí, nessa primeira integral, a gente separou ela em duas integrais diferentes, sendo que na primeira a gente usou substituição e a segunda a gente sabia que era o arcotangente de x. E nessa outra integral aqui, a gente conseguiu resolver ela usando aquela regrinha do ln, certo? Gente, agora vamos para o caso 4, que é o último caso que a gente vai ver aqui em frações parciais. O caso 4 é uma mistura de todos os casos que a gente viu até o momento. Então, ele fala quando há termos quadráticos irredutíveis, como lá no caso 3, porém, esses termos irredutíveis se repetem no denominador. Então, olha aqui, a gente tem x ao quadrado mais 1, que a gente sabe que é um termo irredutível, só que ele está ao quadrado, ou seja, isso aqui é a mesma coisa que x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 1 vezes x ao quadrado mais 1. E você lembra lá do caso 2, o que a gente fazia quando um termo se repetia? A gente escrevia eles várias vezes, aumentando o expoente, né?
e é exatamente o que a gente vai fazer aqui. Só que além disso, como é irredutível, a gente vai ter que escrever o nosso numerador dessa forma, né? Ax mais b. Então, vamos lá. Para o termo x ao quadrado mais 1, a gente vai ter ax mais b sobre o x ao quadrado mais 1, normalzinho. Só que o próximo termo vai ter denominador x ao quadrado mais 1 ao quadrado, certo? Já que é um termo que se repete, a gente faz aquilo de colocar o expoente. E aí, o numerador, nesse caso, vai ser cx mais d, beleza, gente? Então, se a gente tivesse x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado, um termo irredutível que se repete porque está ao quadrado, vezes outro termo irredutível, x ao quadrado mais 4, ao cubo. Então, também um termo irredutível que está se repetindo 3 vezes. Bom, a gente faria assim, ax mais b sobre x ao quadrado mais 1, mais cx mais d sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado, mais ex mais f sobre x ao quadrado mais 4, mais gx mais h sobre x ao quadrado mais 4 ao quadrado, e por fim, i vezes x mais j sobre x ao quadrado mais 4 ao cubo. Então, olha só, para o x ao quadrado mais 1 ao quadrado, a gente colocou o ax mais b, com ele sem expoente, e o cx mais d, com ele ao quadrado. E para o x ao quadrado mais 4 ao cubo, foi o ex mais f sem expoente, gx mais h com ele ao quadrado e x mais j com ele ao cubo. Então, agora vamos lá fazer igual a gente estava fazendo até agora, tá bom, gente? A gente vai fazer o MMC entre os denominadores. Qual é o MMC entre x ao quadrado mais 1 e x ao quadrado mais 1 ao quadrado? É o próprio x ao quadrado mais 1 ao quadrado, né, gente? Então, vai ficar x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 1 vezes x ao quadrado mais 1, igual, aí o nosso denominador, que vai ser x ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é o MMC entre os denominadores. Agora, vamos fazer aquilo de dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. X ao quadrado mais 1 ao quadrado dividido por x ao quadrado mais 1. Vai sobrar x ao quadrado mais 1. E multiplicando pelo de cima, fica ax mais b vezes x ao quadrado mais 1. Agora, vamos para o segundo termo. X ao quadrado mais 1 ao quadrado dividido por x ao quadrado mais 1 ao quadrado é igual a 1. Então, multiplicando pelo de cima, fica cx mais d vezes 1, que vai dar o próprio cx mais d. Aí, agora a gente pode cortar os denominadores, né? O denominador aqui do lado esquerdo é igual ao denominador do lado direito. E vamos também fazer a distributiva aqui dos termos. Então, vai ficar x ao quadrado do lado esquerdo igual a x vezes x ao quadrado, que dá ax ao cubo. Ax vezes 1 é ax, b vezes x ao quadrado é bx ao quadrado, e b vezes 1 é o próprio b. E aí, tem o cx mais d aqui, que continua igual, porque a gente multiplicou apenas por 1. Então, qual é o próximo passo, gente? A gente vai agrupar os termos. Então, fica x ao quadrado igual. O x ao cubo a gente coloca em evidência. Quem multiplica x ao cubo? Só o a, né? Então, x ao cubo vezes a. Agora, vamos colocar x ao quadrado em evidência. Quem multiplica x ao quadrado? Só o b. Agora, vamos colocar o x em evidência. Quem multiplica o x? Tem o a aqui e o c aqui. Então, x vezes a mais c. E agora, os termos independentes, que tem o b e o d. Então, b mais d. E aí, vamos escrever o termo aqui do lado esquerdo como 0x ao cubo mais 1x ao quadrado mais 0x mais 0. E, por fim, vamos montar nosso sistema. O que multiplica x ao cubo? O a. E o que multiplica x ao cubo aqui do lado esquerdo? O 0. Então, a igual a 0. O que multiplica x ao quadrado? O b. E o que multiplica x ao quadrado aqui do lado esquerdo? O 1. O que multiplica x? A mais c. E aqui é o 0. Então, a mais c igual a 0. E, por fim, os termos independentes, b mais d
igual ao termo independente daqui, que é 0. E resolvendo esse sistema, a gente tem A igual a 0, B igual a 1, C igual a 0 e D igual a menos 1. Então, a partir desses coeficientes que a gente encontrou, 0, 1, 0, menos 1, a gente pode escrever essa fração assim, ó. Ax mais b vai ficar 0x mais 1, então fica 1 sobre x ao quadrado mais 1. E cx mais d fica 0 vezes x menos 1. Então, menos 1 sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Aí, a gente tem que a integral de 1 sobre x ao quadrado mais 1 vai ser arco tangente de x mais uma constante 1. E a integral de menos 1 sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado vai dar menos 1 sobre 2 vezes o arco tangente de x mais x sobre 1 mais x ao quadrado. E tudo isso mais uma constante 2. Aí, a gente pode juntar também a constante 1 com a constante 2 e formar uma constante 3. Gente, agora eu vou dar uma dica que pode facilitar muito, tanto no caso 3 quanto no caso 4. Porque quando a gente escreve ax mais b, cx mais d, esse x aqui, que está multiplicando o a gente pode escrever, ao invés de x, a derivada do termo que a gente tem aqui embaixo. Então, ó, ao invés de a vezes x, a gente pode colocar a vezes 2x, que é o termo que a gente vai ter aqui embaixo, a derivada dele. Mesma coisa aqui no caso 4. Ao invés desse x e desse x, a gente pode colocar 2x aqui, tá bom? Que é a derivada do termo aqui de baixo. E, gente, isso vai facilitar muito na hora de calcular as integrais, tá bom? Então, deixa aí de desafio para você tentar fazer esse exercício aqui, só que ao invés de colocar o x, colocar o 2x aqui. Você vai ver como a integral vai ficar mais fácil de resolver. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e segue o canal Matemateca lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!